Olá pessoal, tudo bom? Eu hoje quero conversar com vocês mais uma vez algumas coisas que eu queria que os meus alunos soubessem, tá? E uma das coisas que eu escuto muito dos meus alunos é o como eles começam a fazer as aulas, o como eles começam a progredir, mas logo, pouco tempo depois, as circunstâncias mudam e às vezes ele não está conseguindo fazer dever, às vezes ele não está conseguindo crescer, às vezes ele não está conseguindo chegar onde ele queria. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse distanciamento que muitas vezes a gente tem entre o que a gente está imaginando que a gente vai fazer e o que a gente realmente vai poder fazer, tá? Então, muitas vezes quando a gente vai começar uma aula de inglês, por exemplo, ou vai começar a tocar violão, ou vai começar tanta coisa na vida, eu acho que a gente tem, em geral, um processo de expectativas que a gente não consegue estimar o andamento de certas coisas, né? Então, por exemplo, eu venho há muitos anos tentando aprender a tocar violão e muitas vezes eu me frustro com tocar violão e acabo não conseguindo progredir. Por quê? Ao ver alguém tocando violão, a gente vê a pessoa fazendo as coisas e parece uma coisa tão boa, tão gostosa, tão tranquila. E na nossa análise, na nossa fantasia sobre o que é o tocar violão, a gente não coloca o fator de tempo de dedicação, a gente não coloca o fator da dor que dá nos dedos ao tocar, a gente não coloca alguns fatores que a realidade traz pra gente. Da mesma forma, quando a gente começa a jornada de aprender o inglês, muitas vezes a gente não consegue analisar de maneira verdadeira o que a gente está esperando da gente para a gente alcançar os resultados, tá? Então é muito comum que alunos cheguem para a gente e digam assim: Eric, olha, essa é a última vez que eu vou tentar aprender inglês e dessa vez tem que acontecer porque eu perdi uma promoção nos últimos meses e eu preciso do inglês agora para os próximos 6 meses de todo jeito. Isso é possível? Tem como fazer? Tem. Em geral, vai exigir tempo, vai exigir investimento, né? E para você ter uma coisa de qualidade, você vai ter que chegar nisso, né? Eu venho de um longo tempo como programador, como alguém que trabalhou com projetos, e a gente sempre tem aquele tripé, né? De custo, qualidade e tempo, né? Você sempre vai ter esse tripé. Sempre que você quer uma coisa com muito pouco tempo, você vai acabar precisando ou sacrificar a qualidade ou vai ter que ter um investimento alto. Não tem muito mistério na vida com as coisas, né? Alguma coisa a gente vai ter que fazer para que a gente possa fazer uma coisa ou em curto tempo, ou com super qualidade, ou a baixíssimo custo. Alguma coisa a gente vai ter que fazer e não tem grande mistério. Então, quando a gente vai começar o inglês, muitas vezes a gente olha para a coisa e acha que, ok, eu vou fazer aula de inglês e eu vou fazer 2 horas de aula por semana, que é o mais comum, principalmente quando a gente tem turmas. E beleza, a minha aula é na terça e quinta à noite, e a gente calcula que só o que a gente vai fazer são as aulas na terça e quinta à noite. Mas na nossa expectativa, a gente espera que fazendo só as aulas na terça e quinta à noite, a gente se torne fluente em 6 meses. Horas. Esse tipo de coisa pode até ser que aconteça com pessoas super talentosas, que estão cercadas do idioma e que estão caminhando por fora, inclusive com o estudo passivo, que a gente já conversou em alguns outros vídeos. Mas não é uma expectativa realista que você venha, faça 2 horas de aula, depois de um dia cansativo de trabalho, e você ache que exclusivamente o tempo de 2 horas de aula você vai chegar em algum lugar. O mais comum, como a gente também já conversou, é que essa ideia de você estar imerso em algo vai te levar a esse sucesso de maneira muito mais rápida. Então,
quando a gente vai começar essa jornada de aprender a língua, eu queria te convidar a, primeiro de tudo, analisar qual é a sua expectativa. O que é que você está imaginando que você vai alcançar? E conversar com a gente, conversar comigo, conversar com o seu professor aqui na Envision, sobre se esse é o meu objetivo, qual é o tipo de custo, não só financeiro, mas também de dedicação, para que eu alcance esse objetivo, essa coisa que eu estou estimando, no prazo que eu estou estimando. E aí a gente possa conversar com você, para que a gente possa também trabalhar com você a ideia da prioridade. Outra coisa que acontece bastante é que às vezes você tem essa estimativa de que, olha, não, realmente agora o inglês precisa sair nos próximos 6 meses. Então eu preciso falar inglês até dezembro, ou até o meio do ano, enfim, cada um na sua situação. Mas quando você me diz isso, eu preciso que o inglês agora se torne uma realidade, qual é a prioridade que você vai dar para o inglês? Né? Na hora que eu te pedir para você estudar, você vai trocar uma atividade extra pelo estudo? O inglês vai ser algo que você vai estar abrindo mão de alguma coisa para estudar o inglês? Ou esse teu estudo ele é algo que você está sentindo a pressão, que você está sentindo a urgência, você está sentindo a necessidade, mas que na prática, você vai acabar não priorizando. Porque em tudo na vida, né, a gente tem o nosso tempo, é o nosso recurso mais importante e é o nosso recurso mais limitado. Então a maneira como a gente gerencia esse tempo, a maneira como a gente prioriza as atividades, é o que realmente vai levar a gente a chegar a esse sucesso na nossa estimativa e na nossa busca pelo que a gente está procurando. Então eu queria já deixar esse vídeo aqui, terminando ele por aqui, deixando para você até de repente colocar aqui no comentário, aqui no YouTube pra gente, que tipo de prioridade você tem para o estudo do inglês na sua vida hoje. Você está querendo estudar o inglês, você está querendo estudar até o gerenciamento de tempo, quem sabe, mas qual é a prioridade disso para você hoje? Você está pronto para dizer, ok, eu vou gastar essas 2 horas de aula, ou eu vou gastar essas 2 horas de aula e mais 3 horas de estudo, 1 hora por dia, e isso vai ser altíssima prioridade. Eu raríssimas vezes vou faltar, eu quase nunca vou deixar de fazer exercícios. Como é que está esse teu objetivo hoje e como é que a gente aqui na Envision pode facilitar para você, para que essa tua jornada seja mais condizente com o teu objetivo? Às vezes, o nosso objetivo para ser real, a gente precisa adaptar o que a gente quer. Mas às vezes, a gente precisa ter instrumentos que nos permitam priorizar, alocar tempo e realmente perseguir o sonho. Aonde você está nesse momento hoje? Deixa um comentário aqui pra gente e vamos continuar esse diálogo, tá bom? Qualquer coisa, dá um feedback desse vídeo, me diz o que você achou, para que a gente possa continuar gerando conteúdo para você, tá bom? Valeu, até a próxima!